Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais, mas, porque vos disse isso, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade: é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vou-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, continuamos neste Evangelho de São João, neste período em que Jesus está neste clima de despedida. Estamos no Evangelho de São João, capítulo 16, de 5 a 11, como eu tenho dito para vocês. O capítulo 13, 14, 15, 16 e 17 são os evangelhos que acontecem dentro da Quinta-feira Santa. Jesus institui o sacramento da Eucaristia e do sacerdócio, e ali ele vai se despedindo dos apóstolos. No evangelho de hoje ele está dizendo: agora eu parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Parte para onde? Para o céu. Jesus volta para o lugar onde ele sempre habitou, na eternidade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo vive na eternidade, lá no céu, aonde o Senhor quer que todos nós estejamos. Jesus veio, se encarnou e agora ele volta. A única pessoa que veio do céu e subiu ao céu foi nosso Senhor Jesus Cristo, que veio. Nós estamos fazendo um caminho de ida. Por isso nós não podemos dizer que fulano de tal está voltando para o céu. Não, ele não está voltando, ele está indo, porque nós não existíamos. Aí Deus nos criou para que nós pudéssemos ir. E Jesus agora ele está dando a indicação aos apóstolos da sua subida, do seu retorno. Então, neste tempo de Páscoa, Jesus ficou todo aquele tempo ainda com os discípulos, instruindo, falando para eles o que eles deveriam fazer, porque os apóstolos eles iriam dar continuidade à ação do que Jesus havia feito. Jesus veio para nos resgatar, Jesus veio para nos indicar o caminho do céu. Os apóstolos agora virão ficar no lugar de Jesus fazendo a mesma coisa, resgatando as pessoas, tirando as pessoas da mão de Satanás, para depois levá-la para o céu, para que todos nós estejamos no céu. Então Jesus agora está partindo. Mas por que vos disse isso? A tristeza encheu os vossos corações. Sempre que nós vivemos e estamos com pessoas que nos agradam e que faz parte da nossa vida, e que se a pessoa diz que está indo embora, isso causa tristeza no nosso coração. Só que Jesus, ele fala que isso causa tristeza, mas é bom que ele vá para quê?
para que a terceira pessoa da Santíssima Trindade venha. O Pai envia o Filho e agora o Filho cumpre a sua missão. Depois dele cumprir a missão, ele volta para a casa do Pai e ele envia o Espírito Santo. Jesus dá um nome aqui de defensor. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu for, eu vou-lo mandarei. E quando ele vier, ele vai demonstrar ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. 3 coisas que o Espírito Santo vai conceder a todos nós como conhecimento. O conhecimento do pecado. O pecado que consiste em quê? Em não acreditar em nosso Senhor Jesus Cristo. Quantas pessoas neste mundo que não crê em Jesus Cristo? Talvez na sua família existam pessoas assim. Não somente porque eles não conheceram Jesus e por isso não acreditam, mas pessoas que conheceram Jesus e o abandonou. Vocês se lembram lá no capítulo 6, quando Jesus falou a respeito da Eucaristia? E os discípulos, aqueles que estavam com ele, não os 12 apóstolos, mas os discípulos, eles abandonaram o Senhor. Abandonar o Senhor dá-se o nome de apostasia. O apóstata é aquele que abandona o Senhor, abandona a fé, abandona os sacramentos, abandona os mandamentos da lei de Deus, abandona a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E ao abandonar, a pessoa agora entra numa condição de condenação. O Espírito Santo, ele vem, como Jesus está dizendo aqui, para mostrar a nós em que consiste o pecado. O pecado consiste em abandonar o Senhor, em não crer em Jesus Cristo. Meus irmãos, isso é muito sério. Aqueles que não creem em Jesus Cristo, que não creem que Jesus é Deus, estão numa condição de condenação. Estão numa condição de que, morrendo, não se salvará. Isso é muito sério. Nós não temos essa capacidade de entender isso, mas nós só entenderemos através da ação do Espírito Santo que vem sobre nós. Quando o Espírito Santo vem sobre nós, aí nós tomamos consciência, meu Deus, eu não creio em Deus, essas pessoas não creem, o destino delas será a condenação do inferno para sempre e nunca mais sairá de lá. Depois que o Espírito Santo nos dá a consciência do pecado, ele vai nos dar a consciência da justiça. A justiça, porque vou para o Pai, porque Jesus ressuscitou. É justo que depois que ele cumpre a missão dele, de morrer na cruz, de nos resgatar, de nos dar a vida eterna, é justo que ele vá para a casa do Pai. Na verdade, quando Jesus fala isso, ele está falando também para nós. Uma vez que nós não conhecíamos o Senhor, e nós passamos a crer, e aí, como consequência, nós fomos batizados e passamos a fazer parte da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo é uma só, meus irmãos, e é a igreja católica. Não adianta as pessoas ficarem falando, eu sou da igreja tal, eu sou da igreja tal. Igrejas que não são igrejas, são seitas, porque foram fundadas por homens e não por nosso Senhor Jesus Cristo. E uma vez
que não estão na igreja correta, como é que vai se salvar? Então, uma vez que nós fomos resgatados por Jesus e nós cremos nele e levamos uma vida de santidade, de fidelidade ao Senhor, é justo que nós voltemos não, que nós possamos ir para a casa do Pai. Jesus cumpre a missão, ele retorna para a casa do Pai, ele volta para o céu. Porque não é aqui, o meu reino não é neste mundo, Jesus disse. E se o reino de nosso Senhor não é deste mundo, o nosso também não é. Então nós estamos fazendo essa caminhada e é justo que aqueles que creem em Jesus Cristo, aqueles que têm Jesus como Senhor e Salvador, é justo que vá para a casa do Pai depois que terminar o tempo dele aqui na terra. É justo que vá para o céu. Está compreendendo? É justo, meus irmãos, que eu e você vá para o céu, porque nós cremos no Senhor e nos seus ensinamentos. Nós cremos naquilo que Jesus fala. Por exemplo, Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse que ele está presente na Eucaristia. Jesus disse que toda a autoridade foi dada a ele no céu e na terra. E quando ele diz isso, nós cremos nessa verdade. E é justo que aqueles que caminham no Senhor vá para a casa do Pai, vá para o céu. Que foi o que aconteceu com os santos. Por isso que é bom nós lermos a vida dos santos, porque ali nós vamos entender realmente tudo que o Senhor ensinou e que eles cumpriram e que agora ele está no céu. Eles estão no céu. E aí vem o terceiro, que é o julgamento, porque o chefe deste mundo está condenado. Satanás está condenado. A condenação que Satanás recebeu não pode ser a nossa. Não pode. Nós não podemos caminhar para a condenação. Satanás está condenado, mas ele está condenado porque ele não se arrepende e ele não quer se arrepender, ele tem ódio de Deus. A soberba tomou conta do coração dele. Embora ele esteja agindo no mundo por um tempo ele vai continuar agindo no mundo, agindo e fazendo de tudo para que nós sejamos levados com ele para a condenação eterna. Mas é aí que Deus nos prova para ver se nós iremos servi-lo ou não. Por isso que a nossa resposta será sempre não, não e não para o diabo e sim, sim, sim para Deus. Mas ele está condenado, embora ele continue agindo. Quando Jesus vier na sua glória para buscar aqueles que estão aqui e que são fiéis a Deus, o demônio será acorrentado eternamente e viverá no inferno para sempre. E aqueles que seguiram-no irão também. Mais uma vez, eu trago para vocês aquela situação quando o Papa Francisco veio na sua primeira viagem, na sua primeira missão, e foi na Jornada Mundial da Juventude lá no Rio de Janeiro. Que muitos jovens, infelizmente, fizeram uma ação lá de negação do batismo. Eu já falei aqui para vocês, mas é sempre bom relembrar isso. Colocavam um secador de cabelo na cabeça, dizendo que ali estavam secando a água do batismo e negando o batismo. Imagina, negando o batismo significa negação de Deus, negação da vida eterna, negação da Santíssima Trindade,
para viver uma vida longe do Senhor. Irão se salvar só se arrependerem. Se não se arrependerem, não irão se salvar coisa nenhuma. Estão entendendo? O julgamento vai consistir justamente. Satanás já foi condenado. E todos aqueles que estiverem com ele irão com ele também para o inferno. Não é que no inferno não tenha demônios, tem muitos demônios, mas Deus permite que eles continuem agindo nesse mundo, como também tem muitas almas no inferno. Não entre nessa história aí que tem pessoas que dizem que o inferno está vazio. Mentira pura. Às vezes eu desconfio até que essas pessoas, elas levam uma vida errada, ou talvez tenham parentes que vivem vida errada e vivem dizendo que o inferno está vazio justamente para ficar numa boa. Porque não querem encarar a verdade. Aí nós temos os 3 pastorinhos que viram muitas almas no inferno, Santa Teresa d'Ávila que viu também, Dom Bosco que viu muitas almas no inferno. E viram a tristeza do que significa isso. Que Deus nos conceda a graça da fidelidade. Por isso, dentro do nosso coração, precisa existir o desejo da nossa salvação e de salvar também os outros. Na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do versículo 22 até o 34, nós vemos ali São Paulo, junto com Silas. Os dois estavam presos e ali, por volta ali da meia-noite, enquanto eles estavam rezando e cantando hinos de louvores a Deus, de repente houve um terremoto violento que sacudiu o alicerce da prisão e todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e viu as portas da prisão abertas, pensando que os prisioneiros tivessem fugido. Puxou da espada e estava para se suicidar, mas Paulo gritou em voz forte: não te faça mal algum, nós estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu tochas, correu para dentro e, tremendo, caiu aos pés de Paulo e Silas, conduziu-os para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Paulo e Silas respondeu: crê no Senhor Jesus e sereis salvo, tu e toda a sua família. Crer no Senhor. Vocês viram que no início Jesus disse justamente isso? Que o pecado consiste naqueles que não creem nele. E aqui esse carcereiro se converteu junto com toda a família diante daquela ação de Paulo. É assim, nós precisamos no nosso dia a dia ganhar o número maior possível de almas para Deus. Naquele momento, aquele carcereiro se converteu e passou a crer em Jesus diante de toda aquela situação. Que nós sejamos os propagadores do Evangelho, da boa nova da salvação. Nós não podemos permitir que Satanás leve mais almas para o inferno. Nós precisamos ajudar, nós precisamos anunciar a boa nova para que as pessoas se encontrem com Jesus. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. E desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.